Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais uma live do podcast do Clube dos Produtores, podcast de número 57. Vamos fazer as configurações aqui para a gente começar a nossa live. Como viabilizar a meta mensal de ovos? Como viabilizar a meta de ovos? Vamos ligar aqui nosso Telegram. Vamos ligar nosso chat ao vivo. E vamos colocar aqui um títulozinho. Vamos colocar um título. Como viabilizar a meta de ovos mensal. Ok? Vamos agora aqui copiar o link para poder fazer a divulgação e colocar no grupo. Coloquei no grupo errado. E colocar no grupo do Clube dos Produtores. Ok? Então vamos lá. Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast número 57 do Clube dos Produtores, feito pelos alunos do Clube dos Produtores. Quem entrar para o clube tem link na descrição. O tema de hoje, como viabilizar a meta de ovos mensal na sua criação de galinhas poedeiras. Para quem não sabe, o produtor precisa buscar ir atrás de uma meta específica, que é a promessa de ovos da linhagem que ele adquiriu. Quando você adquire uma raça de galinha, uma linhagem de galinha, você tem uma meta a alcançar. Porque a linhagem tem ali promessa, tantos ovos, promessa, tantos ovos. A Embrapa, por exemplo, promessa 382 ovos. Novogem, promessa 410 ovos. Essa é uma meta que a própria empresa de genética, a própria distribuidora, tem ali a consciência que tudo legalzinho, tudo bem feitinho, aquela ave pode produzir aquilo. Então, é a meta a ser alcançada. Então, primeira coisa que você precisa fazer é ter uma ave especializada, uma ave que te dá essa promessa. Quando você adquire uma ave, ou quando você trabalha com uma ave que não tem essa perspectiva, você fica meio que perdido, você não tem uma meta para alcançar. Não adianta querer que uma ave que tem uma meta de 200, 220, bote 400 ovos. Não tem como a galinha botar mais. Presta atenção nisso, porque essa pergunta acontece de vez em quando. Sandro, como eu faço para minha galinha botar mais? Você não tem como fazer que a galinha bote mais. Você tem como fazer com que a galinha consiga alcançar o máximo de produção dela. Olha a diferença. Não tem como fazer a galinha botar mais. Tem como fazer a galinha chegar no limite da produção dela. Primeira coisa importantíssima aí para você ter na cabeça. Segunda coisa, cuidar bem da fase inicial. A fase inicial é a fase mais importante, que eu sempre digo. No caso específico de poedeira, é a fase de formação de órgãos. Tem gente aí que, não, é para desenvolver o pintinho. A fase inicial, o pintinho não tem todos os órgãos bem formados, ele não nasce completo, o pintinho. A fase inicial é uma fase de adaptação e de formação interna. Eu gosto de dizer assim, que fica mais claro de ser entendido. Fase inicial é uma fase de formação interna. Ok?
Importante, legal isso. Também, o sistema reprodutor é o que vai mais ser impactado nesse momento. O sistema reprodutor vai ser terminado de ser formado nessa época, fase inicial. Por isso que a gente gosta de levar aí de 42 a 60 dias na fase inicial, em confinamento, presa direitinho, tudo organizado para não ter nenhum percalço, o animal não ficar doente, não reduzir o desenvolvimento, que aí o problema interno é difícil. A gente fala que o intestino é o coração da galinha. Por isso que a coccidiose é um problema seríssimo na fase inicial. O seu animal com coccidiose, ele reduz o desenvolvimento dele e é capaz até dele não morrer, mas com o desenvolvimento atrasado, desenvolvimento interno atrasado, porque o sistema digestivo não estava trabalhando direito devido à doença, você no futuro vai ter um problema. Ou de um animal que não bota, ou de um animal que vai começar a formação muito tarde depois. Terceira coisa, a fase de cria e recria, que é a fase de crescimento. Entenda a fase de crescimento. Esse termo crescimento é até melhor do que cria e recria, porque assim, é a hora da ave crescer e não engordar. E aí eu costumo dizer que é a fase de desenvolvimento externo. Fase inicial, fase de desenvolvimento interno, fase de crescimento, fase de desenvolvimento externo. É hora da galinha crescer, pegar corpo e não engordar. Você precisa acompanhar esse desenvolvimento. Quem vai lhe dizer esse desenvolvimento é a própria ave. Normalmente, essa ave aí, com 18 semanas, vai estar com 1,5 kg, 1,8 kg. 18 semanas, deixa eu usar até uma calculadora aqui, 18 vezes 7 é 126 dias. Se você tirar um pouco, os 7 dias, vai dar 118. 118 dias, sua ave vai estar com 1,5 kg, 1,6 kg. Então, não é uma busca incessante pelo peso. Não é uma busca desesperada pelo peso, como se você estivesse trabalhando por abate. É um desenvolvimento ali, ó, que vai na boa. Vai na boa. Mas, principalmente, você precisa ter aqueles 2 dedinhos assim, ó, no fundo da ave. A cloaca, se você for colocar, encostar o dedo, não é para meter o dedo assim, para encostar o dedo, você vai sentir que nas laterais tem 2 ossinhos, ó. Fazer assim, ó. Tem 2 ossinhos, ó. Você tendo um afastamento de praticamente 2 dedos, claro, você pode ter um dedo grossão, né? De 2 dedos, vai fazer com que você tenha um espaço certo para o ovo passar. Principalmente se você tiver com ave especializada, que é uma ave que vai botar um ovo médio, um ovo de 55 a 65 gramas. Às vezes você tem uma galinha de capoeira que ela bota ovo pequeno por natureza dela mesmo. Mas a galinha especializada, ela tem uma tendência de botar um ovo no limite do médio e início do grande. Então, se você não tem esse espaço adequado, que é formado agora na fase de crescimento, fase de cria e recria, você tem grande chance da galinha estar fazendo força demais para poder colocar o ovo para fora. Você tem grande chance dessa força demais em algum momento fazer com que o ovo quebre dentro da galinha, perdeu a galinha se isso acontecer, ou o que o pessoal chama de botou para fora a alveira, né? Fez força demais, sai a alveira. Você tem como botar para dentro, tem como fazer um ponto de costura, mas muito provavelmente sua galinha vai morrer daqui a 1, 2 meses. Porque aquilo quando sai inflama, quando bota para dentro, aquela inflamação vai crescendo de forma interna e aí você vai ter problema. E também a postura começa a estar comprometida. Ok? Um abraço para o Dionísio, que chegou aqui agora, estava ontem na live da gente.
No final, a gente abre os microfones aqui. Quarta coisa que tem que estar aí atento é o peso, o equilíbrio de peso do seu plantel. O equilíbrio de peso do seu plantel. Você tem que prestar atenção no desenvolvimento. Suas aves estão iguaizinhas? Ou você tem metade que está grande, metade que está pequeno? Como é que está isso? É comum, no meio do seu plantel, você ter 5% de aves mais gordas e você ter 5% de aves mais magras. É comum isso. Não é nem algo